Ho detto basta e mi sono liberata. Mi pare più turchino cielo, mi pare più lucendo sole. Io cuore canta pa felicità. Che la, mi va dicendo che mi vuole assai. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi spara. Che la, non sape che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e zitella resterà. Che la, che la. Ieri m'ha mandato un biglietto pa figlia del portiere di rimbetta. Mi scrive che non è felice e che vorrei che mi fa pace, ma io mi sto godendo la libertà. Che la, mi va dicendo che mi vuole assai. Oi, galera do programa Faniquito, vocês nem imaginam, né, onde estamos, onde viemos parar, né? Já ouviu falar em Brodowski? O nome é simpático, né, Brodowski. Eu tive um amigo que chamava Brodowski, até hoje eu não sei por que ele chamava Brodowski. Acredito até que ele tenha nascido aqui. Ricardo Brodowski era o apelido dele. Pois é, nós estamos em Brodowski, na casa de um grande pintor, famosíssimo, né? Conhecido internacionalmente, esse grande pintor Portinari. Eu não sei nem qual é o primeiro nome dele, porque, na verdade, eu não sei muito pouco, né, sobre Portinari, mas quem nunca ouviu falar em Portinari? Estamos aqui em Brodowski, no Museu Casa de Portinari. E do meu lado aqui é a Cristiane, nome lindo, nome da minha sobrinha. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Que lugar lindo. Bom, a gente já conheceu, já saímos, e ela vai contar um pouquinho, né, dessa trajetória que eu fiz aqui, juntamente com ela, com a outra simpática, é a Juliana, não? Juliana. A Juliana, né? E a trajetória, ela explicando e contando a história aqui de cada espaço aqui desse museu, que é muito interessante. Nós começamos... Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da história de Portinari. Como que ele começou? Conta um pouquinho da vida do Portinari, né? Se era de família, esse dom. Vamos falar rapidamente do histórico da vida de Portinari. Bem, olha só, o Portinari ele nasceu aqui em Brodowski no dia 30 de dezembro de 1903. Ele era filho de imigrantes italianos, seu Batista, Dona Domingas, e eles viviam numa fazenda de café, bem próxima aqui à cidade, que, na verdade, na época ainda era um povoado. Com o passar do tempo, a família saiu da fazenda e eles vieram morar nesta casa, onde hoje é o museu. Só que, na época, era uma casa bem pequenininha, a família era uma família humilde. Aí depois, conforme Portinari teve condições, aos poucos ele foi ajudando a família a ampliar a casa. E o resultado final da casa é um lugar espaçoso, com belos jardins. Só que na casa principal moravam os pais de Portinari e mais os 12 filhos. Portinari era o segundo filho da família. E na parte exterior da casa moravam a avó de Portinari e um tio. Aqui na casa, o que nós temos de mais importante, por isso ela foi transformada em museu pela Secretaria de Estado da Cultura no ano de 1968, são as pinturas que o Portinari fazia diretamente na parede. Então, é o nosso maior acervo. Além das pinturas, nós temos móveis, objetos de trabalho, objetos de uso pessoal. E determinados locais da casa, como a Capela da Nona, por exemplo, que fica na parte exterior, é o ponto alto do museu, que é onde ele, com muita inspiração, escolheu todos os santos que a avó tinha maior devoção e pintou uma capela especialmente para que ela pudesse fazer suas orações. Aquela capela parece que, pelo que você estava explicando,
cada rosto de cada santo, como é que é o negócio? Isso mesmo. Ali na capela, ele escolheu os santos que a avó tinha maior devoção e foi retratando os parentes e os amigos. Então, cada santo da capela tem uma fisionomia. Foi uma forma carinhosa, né, de contribuir com a avó no seu processo já uma doença, né, que vinha se avançando no decorrer do tempo e a impossibilitou de locomover-se até a igreja. Eu estive aqui antes, umas 2 vezes, eu lembro que estava fechado, ficou um tempo fechado aqui. Quanto tempo que durou, né, essa restauração ou não? Reforma, como é que poderíamos chamar? É restauro mesmo. Esse restauro ele durou cerca de 2 anos. O primeiro ano foi feito todo o restauro da parte estrutural. Então, o museu ele foi consolidado no seu alicerce, os telhados foram restaurados nas partes necessárias e após a conclusão do restauro da parte estrutural, aí nós iniciamos o restauro das pinturas murais. Durante o restauro das pinturas, nós tivemos uma grata surpresa, onde nós encontramos mais uma pintura mural. Ainda não podemos afirmar que essa pintura seja de autoria de Portinari. Nós estamos com uma equipe de pesquisadores do próprio Projeto Portinari do Rio, uma equipe do Instituto de Física da USP de São Paulo, para que a gente possa afirmar a autoria, né, da obra. E aquele afresco, achava que era ar fresco, mas não é ar fresco, é afresco. Explica para o pessoal o que seria, né, que nós encontramos alguns aqui em determinados ambientes. Olha, a pintura fresco é uma pintura muito pouco conhecida no Brasil. Ela é muito comum na Europa e o Portinari conheceu essa técnica quando ele visitou pela primeira vez a Europa. Isso foi em 1928. Ele ganhou um prêmio de viagem de 2 anos para a França. Foi quando ele pintou o retrato do poeta Olegário Mariano. Lá ele visitou vários museus e ganhou esse prêmio. E lá ele conheceu essa técnica de pintura a fresco, feita diretamente no cimento molhado. Por isso que tem esse nome. Na verdade, é a argamassa. Ele trabalha com um pedreiro ao lado, que prepara a argamassa. Ela é aplicada aos poucos na alvenaria, e aí o artista vai trabalhando, realizando as jornadas. Ali ele utiliza linhas que fazem parte da composição, ela é toda dividida, a pintura, mas é executada em partes, uma parte de cada vez. Ele utiliza pigmentos diluídos na água e pinta enquanto o reboco ainda está fresco, é por isso que recebe esse nome de afresco. E o que eu percebi no museu aqui, que ele, né, a tecnologia que está uma beleza, tem jogos, né, de memória, o qual quando você acerta aquela gravura, né, aquela imagem, né, aquela pintura aí inteira, né, tá tudo bem informatizado, bem moderno, né? Fala dessa parte aí, o que tem de interessante. Isso, o museu ele está bem interativo. Embora a gente ache assim, fundamentalmente necessário conservar a essência da casa, que era a casa de família, a casa com seus móveis, né, com seus objetos, mas a gente também acha necessário fazer essa interação com o público. Então, nós temos uma sala que é a casa como tema, esse jogo da memória, onde ela é apresentada 31 pinturas de Portinari que aparece de alguma forma, ou a casa ou a capela que existe em frente à casa. Nós temos uma maquete eletrônica que conta ao público toda a ampliação que foi feita de forma sucessiva na casa ao longo do tempo. Mostra desde a parte inicial, que era a construção mais humilde, realizada pela família, até o complexo todo, já que é como o museu se encontra atualmente. Nós vamos dar uma paradinha e vocês vão conferir flash aí, né? E a gente já volta aqui com a Cristiane.
Interessante, né, gente? Fala um pouquinho. Parece que o Portinari, além de ser um nanico, né, ele tinha um problema na perna. Ele é uma perna menor que a outra. Fala um pouquinho disso. Isso mesmo. O Portinari, ele era de baixa estatura. Ele tinha 1,54 m. E ele nasceu com a perna direita 4 centímetros mais curta. Então, os sapatos eles eram feitos sob encomenda. Caramba, por isso que a gente viu lá, né? Que era um mais, né? O do pé direito, né? Isso mesmo, a perna direita era mais curta e aí um sapato ele é mais alto que o outro. E os banheiros, que graça, né? Eu até lembrei muito, quando eu morava em São João del Rei, na rua Maria Tereza, 58, o banheiro era igualzinho aquele primeiro banheiro, aquela banheira, e o chuveiro, aquele chuveiro, você falou que foi o primeiro chuveiro elétrico? É um dos primeiros chuveiros elétricos fabricados no Brasil. E é muito gostoso assim a gente perceber no público essa reação, né, que eles têm de emoção. Porque a casa, todo mundo tem uma referência de casa, né? Ou dos pais, ou dos avós, principalmente. Então, quando as pessoas chegam aqui na casa de Portinari e entram na cozinha ou entram no banheiro, a gente percebe essa emoção. Todo mundo conta um pouquinho da vivência, essa experiência gostosa, né? De familiaridade com os móveis e objetos que nós temos aqui. E ali naquele banheiro, nós temos uma banheira também, né, além do chuveiro elétrico. E também foi uma grata surpresa descobrirmos, no segundo banheiro aqui, umas faixas decorativas. Naquele banheiro menor? Isso, no banheiro menor. Ainda também não podemos afirmar que tenha sido realizada pelo Portinari, mas os estudos, né, que estão sendo realizados é que pode apontar isso para a gente. Cris, a gente percebe que a maioria desses artistas, Beethoven, os caras se ferraram na vida, só ficaram famosos depois de morto, né? Muitas histórias, Beethoven, Bach. No caso do Portinari, ele ficou famoso depois da morte dele, ou ele já tinha fama enquanto vivo? Conta isso para mim. Não, ele já tinha fama. O Portinari, o começo da carreira dele foi muito difícil, né? Assim como de todo artista plástico. Mas, em 1935, o Portinari pintou o quadro O Café. E ele ganhou a 2ª menção honrosa do Instituto Carnegie nos Estados Unidos. E, a partir daí, ele conseguiu se projetar internacionalmente. Então, ele foi um dos poucos artistas brasileiros que sobreviveu da pintura. Só que, para sobreviver também, ele pintou muitos retratos de pessoas famosas, conhecidas, né, da elite socialite, da elite, né, carioca. Então, dessa forma, ele conseguiu se manter no Rio de Janeiro por um bom tempo. E aí, depois, já com a carreira consolidada, ele sobreviveu muito bem do seu ofício, proporcionando, inclusive, muito conforto aos familiares. Que interessante. Agora, me fala uma coisa. Fala um pouquinho daquele quadro, daquela pintura dele, conta um pouquinho da história que está lá na ONU, é isso? Isso mesmo. É a Guerra e Paz, é isso? Isso. Fala um pouquinho dessa história, dessa pintura especificamente. Olha, os painéis Guerra e Paz, eles começaram a ser produzidos entre 1952 a 1956. Foi um projeto muito demorado. Ele foi escolhido, né, como pintor nacional para representar o Brasil. Foi uma doação do governo brasileiro ao governo americano. E esses painéis, a Guerra e a Paz, eles são painéis monumentais, enormes, são 10 metros de largura e 14 metros de altura. Ele pintou aqui, no Rio de Janeiro. Depois, antes de ir para a ONU, ele ficou exposto no Rio de Janeiro durante muito tempo, para que a população pudesse apreciar. E aí, então, ele foi levado à sede da ONU. Ele já foi feito com esse objetivo? Com esse objetivo, de ser doado à ONU. E ele retornou ao Brasil recentemente para ser restaurado pela primeira vez, em 2012.
ele veio ao Brasil, aí foram iniciadas as obras de restauro. Após o restauro, ele ficou exposto no Rio, depois em São Paulo, Belo Horizonte, e a última itinerância foi para a França. O Portinari ele participou da primeira Bienal em São Paulo, participou de bienais também internacionais, como a Bienal de Veneza, e ele teve salas, né, uma sala montada especialmente no ano de 1954, na Bienal. Bienal é generalizado, né? O MASP, no MASP, isso mesmo, o MASP tem alguma coisa dele lá? Sim, no MASP em São Paulo tem uma das obras, né, uma coleção das obras mais famosas dele, é uma série, que é a série dos Retirantes. Essas pinturas de Portinari também retratam muito o povo brasileiro, o sofrimento do nordestino que passava por Brodowski, chegava aqui muitas vezes as crianças mortas, os adultos, né, já mortos também, então tem um enterro na rede, a criança morta. É uma série de pinturas que é uma assim, das mais conhecidas realizadas pelo artista e muito importante também. É um tema tipicamente brasileiro, né? Ele pinta de forma assim diversa, mas sempre o homem é o tema da sua obra. Às vezes o homem como criança, o homem trabalhador, o homem que sofre e até mesmo o homem santo. Beleza. Agora, e aquela cozinha, essa cozinha do Portinari, que eu fiquei apaixonado nas peças, tem até moedor de café, né, Cris? Isso mesmo, a cozinha era um dos locais preferidos por toda a família. Ali eles se reuniam todas as tardes para tomar o cafezinho, botar a conversa em dia. E ali na cozinha nós temos as cadeiras que foram feitas pelo pai de Portinari, são cadeiras empalhadas com palha de taboa. Fogão a lenha, as panelas de ferro, os alumínios, uma cafeteira que ele trouxe especialmente da Itália de presente para a avó. Liquidificador. Isso mesmo, um liquidificador com um copo de alumínio ainda. E ali a gente mantém os grãozinhos de café e a gente moe no decorrer do dia para que os nossos visitantes, ao entrarem na cozinha, já sintam esse aroma do cafezinho, que era, né, um aroma presente constantemente ali na casa. Uma delícia, né? O aroma de café, quando está saindo fresquinho, é tudo de bom. E ali naquele local, não sei se a gente pode chamar de ateliê dele, onde ele fazia, né, as suas lindas obras. Isso, ali era o local de trabalho do artista, o seu ateliê. Ali nós temos uma pintura importantíssima realizada por ele, que é a Fuga para o Egito. E ali também nós temos os instrumentos de trabalho, os pincéis, as tintas, telas, os cavaletes que foram utilizados pelo artista. Então, ali ele passava grande parte do tempo. E ali daquela janela, olhando para fora, vinha muito da inspiração. A gente consegue reconhecer muito da paisagem de Brodowski na obra do Portinari, na obra plástica, na obra poética. Então, aqui era o local onde ele vinha recuperar suas forças e buscar a inspiração. E já aproveitando, né, esse gancho aí, aquele lugar tão gostoso que tem, fala um pouquinho, que tem aquela narração do incrível, né, Lima Duarte, e que você senta ali, parece que você realmente viaja na maionese. Me deu assim uma sensação muito boa. Isso, aquela sala é narrativas de uma vida, um tempo, um pintor, um lugar. Cândido Portinari, ao longo da sua vida, ele escreveu vários poemas e também os retalhos de sua vida de infância. Então, nós fizemos uma seleção desses textos e pedimos, né, solicitamos para que o grande artista Lima Duarte fizesse a narração, porque nós compreendemos também que não poderia ser um outro artista, a não ser ele, que tem todo esse jeito nosso, interiorano. E então, ele faz essas narrativas. E ali é um espaço onde o público pode sentar, as janelas ficam abertas, e ali ele ouve a narrativa e faz uma volta no tempo. Ali é um local de imersão mesmo, para o público compreender todo o amor que o Portinari tinha pela sua terra natal. Muito lindo, por sinal, e a gente vai dar uma paradinha para vocês conferirem as imagens. As festas, os bailes, a banda de música, procissões e o sino replicando.
muito povo endomingado, noites enluaradas e todas as estrelas eram mais claras do que os dias nos outros povoados. Eu tenho saudade de Brodowski, pequenininha, 200 casas brancas de um andar no alto de um muro, espiando para todos os lugares. Com a igreja sem estilo, com uma torre no centro e duas pequenas dos lados. Com o altar que eu fiz e Santa Cecília. Aos domingos, às 6 horas da tarde, a banda de música vai tocar no coreto do Largo da Estação. E na chegada do trem, a música para. Porque o clarinetista é também agente do correio. E ele vai à estação buscar a mala. Essa parede aqui, me conta um pouquinho da história dessa parede que foi encontrada, essas pinturas aí, né? Como foi essa história? Encontraram como? Olha, o museu, já no projeto de restauro, nós tínhamos uma parte que era para fazer a prospecção das paredes da casa, porque os restauradores eles já tinham indícios de que pudesse haver obras cobertas. Em 1970 foi encontrada a primeira obra, que estava coberta com 3 mãos de cal, que foi o Sagrado Coração de Jesus. E agora, no último restauro, no finalzinho do ano de 2013, nós encontramos uma obra. Foi feita a prospecção, que é uma raspagem, né, realizada com muito cuidado pela equipe de restauro. Aí nós encontramos uma pequena mancha azul. Deduzimos que pudesse ser um olho e, para nossa surpresa, era mesmo o olho de uma criança no colo de uma Madonna. Então, agora, os estudos, né, que vão revelar se, de fato, essa pintura também é de autoria de Portinari. E também, né, tem o quarto onde dormiam as irmãs. Quantas irmãs que ele tinha? Olha, eram 12 filhos, 7 meninas e 5 meninos, né? 5 homens. O quarto das irmãs, ali nós conservamos alguns móveis. E Só tem 2 camas, parece lá só, né? Isso mesmo, 2 camas, um guarda-roupa. E assim como toda boa menina, né, das famílias tradicionais, antigas, elas eram muito prendadas. Então, algumas costureiras, crocheteiras, bordadeiras. Então, ali neste quarto, nós temos essas peças que foram produzidas por ela ao longo do tempo. Algumas toalhinhas de bandeja, colchas, os bordados. Então, é uma lembrança também, né, da convivência dele com os demais membros da família. Todo mundo prendado, né? E você vê que são aquelas peças, você imagina fazendo aquilo à mão, bordando, que trabalhão, né? Porque hoje em dia já
não se faz mais isso, né? Existem pessoas que ainda fazem, mas é muito difícil. Agora, e aquele jardim, que coisa linda. Conta a história daquele Dio, que bonito, né? Ele devia ser... Ele era católico, ele era católico, porque eu vi que tem São Jorge também, né? Umas pinturas do São Jorge. Apesar que São Jorge, eu não sei direito se está voltado... porque a gente pensa em São Jorge, a gente pensa na religião umbanda, outro tipo de religião. Isso, Portinari, a família era uma família muito católica, muito religiosa, então influenciou muito a produção do artista. Aqui na casa, a temática das obras, elas são totalmente, né, arte sacra. E nós temos em frente à praça aqui uma capela, que é a Capela de Santo Antônio, e essa capela tem uma tela. Depois nós vamos até lá para vocês conhecerem também. Não esquece de voltar para o jardim. Ah, isso mesmo, olha só. Aqui os jardins da casa, nós temos os canteiros que foram idealizados por ele e que formam a palavra Dio, que é Deus no idioma italiano. E nós fizemos uma pesquisa muito grande para recuperar as plantas originais da época em que ele viveu aqui com a família. Então, muitas roseiras que nós temos ainda são da época. Cheirosérrimas, que eu fiquei... Nunca vi uma rosa tão cheirosa na minha vida. Maravilhosa. É verdade. É um perfume muito grande nesses jardins. E os bancos, aqueles 2 bancos lindos. Aqueles banquinhos logo na porta de saída da sala principal eram os bancos utilizados pelos moradores da casa para fumar um cigarrinho após o almoço, após o jantar e também bater um papo. Na casa também, ainda nos jardins, nós recuperamos, né, plantamos novamente os cravos, as bananeirinhas, muitas margaridas também, as plantas típicas. É um jardim tipicamente caipiro, né? Não é nada estilizado, mas é um jardim muito bonito, muito florido. Agora me fala um pouquinho, lá naquela matriz, na igreja de Batatais, tem muitas pinturas, né, do Portinari, muitas obras do Portinari. Você sabe me dizer um pouquinho que nós vamos também mostrar essa igreja, né, que é tão simpática, né, tão engraçadinha. Isso mesmo, nossa, a igreja de Batatais é uma réplica da Basílica de São Pedro, né? Bem menor, mas uma réplica, é maravilhosa. E ali o Portinari tem uma série de pinturas também, que é a Via Sacra, que foi realizada no ano de 1953. São obras muito importantes. E outras obras também de temática sacra, como o próprio Bom Jesus da Cana Verde, Nossa Senhora Aparecida. Lá são telas, é um tipo de acervo diferente do nosso aqui, né? Aqui as nossas pinturas são feitas diretamente na parede. Lá são telas. Que foi restaurado recentemente, que eu vi até no Jornal Nacional, na Rede Globo. Agora, muito pouco tempo, foi restaurado lá também essas telas, é isso? Isso mesmo, foi um processo também meio concomitante com aqui de Brodowski. Enquanto o museu estava sendo restaurado, muitas das obras lá também estavam sendo restauradas. Então, hoje, a gente pode dizer que a nossa região está de portas abertas, né, para receber o público, para que conheçam cada vez mais esse legado deixado pelo grande mestre da pintura nacional, Cândido Portinari. Vocês estão conferindo aí na tela peças aí as telas de Batatais. E realmente, Batatais é uma cidade gostosa, que fica aqui pertinho de Brodowski, né? Dá quanto tempo? São 14 quilômetros, 10 minutinhos. 10 minutinhos. Agora, por que essas telas em Batatais, lá na igreja? O Portinari também, na época, curtia lá Batatais. Por que foi parar lá em Batatais essas telas, sabe dizer? Ele tinha grandes amigos em Batatais, né? Os fazendeiros de Batatais compraram as telas por um valor simbólico, mas devido ao grande ciclo de amizade, o escritor também, né, da editora, aliás, José Olímpio, que era grande amigo do artista, e foi a editora
desse batataense, José Olímpio, que publicou pela primeira vez em 1964 os poemas de Cândido Portinari. Foi feita uma única edição do livro, totalmente esgotada, mas parte desses poemas é que nós reproduzimos aqui na sala Narrativas de uma Vida, um Tempo, um Pintor, um Lugar. E vem cá, o Cândido Portinari, o nome dele era só Cândido Portinari, ou tinha outro nome no meio? Isso mesmo, era o mesmo nome do avô paterno, Cândido Portinari. Ele faleceu de quê? Ele morreu aos 58 anos, intoxicado por causa das tintas que ele usava. Sério mesmo? Intoxicação? Isso, havia no preparo das tintas muitas substâncias pesadas, principalmente o chumbo. E o chumbo ele é um elemento acumulativo, né? O Cancerígeno também. Também, o organismo absorve e não consegue mais eliminar. Então ele teve uma hemorragia 8 anos antes de falecer. Aí o médico proibiu completamente de fazer as pinturas. Ele começou a desenhar, desenhou por um longo período, mas aí ele declarou: me proibiram de viver. Porque a vida dele, né, era dedicada completamente à pintura. E ele voltou a pintar novamente quando ele foi convidado para fazer uma exposição com mais de 200 obras para a Prefeitura de Milão, na Itália. Então ele voltou a pintar incessantemente, e nesse período a doença se agravou e ele veio a falecer devido a uma hemorragia cerebral. Agora, esse museu, todas essas peças que estão aqui, como é que foi o processo de virar um museu em relação à família? A família doou, vendeu? Como é que funcionou essa barganha? Olha, o Portinari faleceu em 62 e a família dele ainda permaneceu aqui até 1965. O que se diz nessa casa? Nesta casa. O pai já havia falecido, mas a mãe dele ainda vivia aqui com uma irmã solteira. E a família sempre teve muito desejo que a casa fosse transformada em museu. Então, num esforço conjunto da família, do prefeito municipal na época e o governador do estado, muito apoiado também pelo secretário de Cultura, que era aqui da nossa região, a casa, em 1968, foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional e depois pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. E no dia 14 de março de 1970, a casa foi inaugurada como museu. A mãe de Portinari participou da inauguração. Ela faleceu 3 anos após. Coisa bonita. Ou seja, hoje a família não tem... nada pertence à família. Pertence a Secretaria de Estado da Cultura. Muito bom. Não esquecemos alguma coisa, Cris, de falar? Então, agora nós temos que fazer uma visita imperdível, que é o Santo Antônio da Capela, em frente ao museu. Lá é uma capelinha pequena, que é essa que está aqui em frente, que só tem essa tela. É a tela? É tela? Ou é de parede? É uma tela. Então vamos lá.
Vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Então vamos para a igreja, vamos para a igreja. Jesus e os Apóstolos é uma das obras mais completas de Portinari em termos de escola. Tem cubismo, realismo, surrealismo, primitivismo, expressionismo. Portinari dividiu os apóstolos em grupo de 6, que eram 12. Colocou 6 à direita e 6 à esquerda. Em obras de arte nós identificamos direita ou esquerda no posicionamento da pessoa. Ele está na minha posição. Desse lado está a direita, desse lado está a esquerda. Da esquerda, os 6 menos amigos. Tem cores mortas, fisionomias amedrontadas, acovardadas, a pouca vida. E o primeiro está segurando um livro com as mãos cruzadas, que era a Torá, livro do povo hebreu. Nela inserido as leis de Moisés, civil e moral. Civil porque o Moisés governou por um longo tempo e moral ditava as normas de comportamento. Na vida, no dia a dia, é comum quando nós recebemos uma péssima ou ótima notícia, nós ficarmos estáticos, sem nenhum movimento corporal. Aí nós condensamos a aura de paz que envolve o corpo. O Portinari condensou, mas ele o fez já iniciando a liberação, a movimentação, voltando em si. E o segundo chega nele a notícia que é menos amigo e tem uma reação verbal. Ele vai se expressar, vai contestar, vai dialogar. Depois ele fecha a boca, o corpo fala por ele. Há uma descarga de energia, fazendo um colorido mais vibrante. Da direita dele, os 6 mais amigos, o colorido é maior, há mais vida e a Torá está no ponto de ser aberto, sim, querido pelo Cristo. Embaixo da primeira mão ele faz uma faixa de luz intensa para todos. Embaixo ele faz a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma peça de madeira de 1,67 m por 87 centímetros, cujo interior tinha os cartuchos das leis de Moisés, o maná alimento dos deuses e a vara verde de Araão. Uma vez por ano, o sumo sacerdote abria a Arca da Aliança. Para abri-la, havia com a cortina e um cinto de couro muito forte, amarrava e guardava os 11 metros de distância, pois se abrisse sem fé iria perecer. Ladeando a Arca da Aliança, ele faz 2 arcanjos, e nas asas dos arcanjos, primitivismo. Pintura que não segue nenhuma linha, nenhuma escola, nenhuma técnica. O arcanjo da esquerda tem aparência masculina. Os homens ajoelham, o corpo do homem é reto, o calcanhar aparece mais, o cabelo está aparado em linha reta. O da direita tem aparência feminina. As mulheres ajoelham, projetam o joelho mais para frente que os homens, fazem involuntariamente porque os quadris são mais avantajados, porque tem mais curva, mais peso da cintura para cima. O cabelo está amarrado e após o amarrio uma sequência de cabelo. Na parte superior, uma pombinha em pleno voo e um arco-íris simbolizando o Espírito Santo.
salinha também de lembrancinhas. Você tem que deixar endereço, telefone, site, falar um pouquinho do site. Ah, sim. Nós temos, então, uma lojinha onde as pessoas podem adquirir lápis, camisetas, ecobags, agendas, tudo com a marca, né? A logomarca do Museu Casa de Portinari. Quem mantém aqui, quem que mantém? A própria secretaria? É a Secretaria de Estado da Cultura, mas a entrada é gratuita e uma forma de colaborar é adquirindo os produtos da loja para a manutenção do museu, né? E nós temos um site, o nosso site é possível as pessoas fazerem um passeio virtual. É como se a pessoa estivesse aqui no próprio local, porque é um passeio de 360 graus. Então, dá para conhecer muito daquilo que nós comentamos aqui durante essa entrevista. O nosso endereço aqui é Praça Cândido Portinari, número 298, Brodowski, São Paulo. O telefone de contato é 16 3664 4284. O nosso horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 às 18 horas. Nós não fechamos para almoço. Tudo bem, que muito interessante essa parte né, moderna, aí, mas nada como estar aqui, olhar, ver, tocar não pode, mas, sei lá, também tem uma energia, sabe? É diferente de você ver no site, que antes de eu vir para cá, eu até abri o site, mas não tem nem comparação, porque é diferente, é diferente. É verdade, né? No site não dá para a gente sentir essa energia, sentir o perfume das flores, o perfume do café, bater um papo, conversar com os educadores. Você não vai conhecer a Cristiane, né? Isso, os educadores da casa que sempre recebem nosso público de braços abertos. Então, estão todos convidados para virem a Brodowski e conhecer aqui e se reconhecer, né, na obra de Portinari. Como ele mesmo diz nas suas narrativas, aqui o céu é um céu diferente. O céu aqui e as estrelas de Brodowski, elas são mais brilhantes do que os dias nos outros povoados. Era um poeta, além de um artista, né? E eu percebo assim que você fala até com emoção, né? Você sempre amou Portinari, por isso que você passou a estudar a vida dele e você foi chamada para, como é que chama isso aqui, uma guia? Educadores. Eu tive o privilégio de nascer próximo aqui ao museu. Então, desde criança, eu vinha muito ao museu, várias vezes ao dia, inclusive. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui convidada para trabalhar no museu. E desde 1988, eu estou aqui. Você deve amar Portinari? Muito. A gente faz parte da vida da gente, né? A nossa história também se confunde com a história do museu. E eu nasci no ano que o museu foi criado, 1970. Então, já há 44 anos que eu frequento o museu, mas que eu trabalho no museu há 26, quase 27 anos. E aqui é um local de muita inspiração e de muita aprendizagem. Eu passei primeiro pelo setor de monitoria do museu, de atendimento ao público, e atualmente eu estou, né, na gerência do Museu Casa de Portinari. E você não esqueceu de contar nada para a gente, alguma peculiaridade do Portinari, se ele dormia de pijama, se ele dormia de cueca, essas coisas mais íntimas assim dele. Você não sabe nada, você não tem nenhuma coisinha assim picante da vida do Portinari. Ele foi um homem certinho. Ele teve conta, não sabe nada, conta pra gente tudo, não esconde, não. Olha, as informações que nós temos, né? Porque tudo que a gente faz assim tem que ser através de pesquisa, né? Então, nós temos sim algumas características assim, né, que são os traços de identidade do artista. Ele não gostava de viajar de avião, as poucas vezes que viajou o fez sobre protesto. Ele gostava de vinhos, mas não podia beber. Cachimbos. Fumava cachimbo, usava óculos, gostava muito de mamão.
músicas, né? Beethoven, perfumes. Ele teve quantos filhos mesmo? Ele teve um único filho, João Cândido Portinari. Ele ainda é vivo, mora no Rio de Janeiro. Ele é diretor do Projeto Portinari, que funciona na PUC do Rio. E, através desse projeto, o filho dele, ele fez o levantamento, a catalogação das obras. São muitas obras? Muitas obras, são cerca de 5.000 obras, espalhadas em mais de 16 países. E dessas obras resultou o catálogo Raisonné, que é um catálogo com todas as informações, a compilação de toda a produção artística de Portinari. E ele foi o primeiro artista da América Latina a ter um catálogo como esse. São 5 volumes, e que o público também tem acesso quando visita o Museu Casa de Portinari. Olha, Cris, isso é uma graça. Desde o primeiro contato que eu fiz aqui por telefone, muito simpático quem me recebeu. Acho que foi até, não sei se foi a Ju, muito simpática, sabe? Tudo muito organizado. Eu agradeço, né, por ter recebido aqui o Faniquito. Eu tenho certeza que a galera tudo vai gostar. Depois eu posto no Face, na fanpage, no site, no YouTube. E eu tenho mais a que agradecer, parabenizar, né, você, né, que esse amor e esse conhecimento que você tem, eu acho assim incrível. E a gente vê que quando você fala com emoção, né? Você fala como se você fosse da família mesmo, né? Então, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, né? Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Você é uma fofa, simpática, viu? Muito obrigada por tudo. Foi um prazer recebê-los aqui. Estão todos convidados a virem também conhecer um pouquinho e desfrutar dessa nossa cultura brasileira tão grande, tão rica. Tá, todas as informações aí na telinha, qualquer coisa é só para ligar. A Juliana, toda simpática, carinhosa, te atende. E aqui você dá de cara já com as duas. A Cris também, que sabe tudo da vida de Portinari. E realmente vale a pena. Além do clima, né, dessa região, que é uma coisa deliciosa, diferentemente da terrinha aí de São Paulo e Mogi das Cruzes. Parabéns mais uma vez. Dá um outro beijo. Per me l'amore può aspettare che n'a già fa non fa per me. Ah, Lazzarella, venta di primavera, quando passi tutte le mattine, già ti spieghi in le vetrine, solo un complimento ti fa vampare. Ma Lazzarella come si, tu non mi pensi proprio a me, e ridere per mi fa capire che perdo tempo appresso a te. Te trovo tutte le mattine, chine lacrime stu cuscino, anche una compagnella ti può aiutare. Ma Lazzarella come si, te si cagnata pure tu, e a nato molle dice sì, vicino a scuola do Gesù. Lazzarella, perdo tempo